Boa tarde, vamos para o nosso devocional dessa manhã de Sexta-feira Santa. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João 19, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes e várias vezes o outro discípulo. Dos três discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da Igreja antiga que João, discípulo do Senhor, é autor deste Evangelho, o que confirma Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 d.C., nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado, assim como nos últimos tempos, segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome de ter sido o autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia, e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus dois filhos se assentassem à sua direita e sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito no Evangelho Sinótico. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que ele os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata duas ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo íntimo dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão para estar com o Senhor na ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor e que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez, e finalmente ele foi o único a estar esperando de pé próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando ele apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo, pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em uma idade muito avançada, por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos, e de todos os livros, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura deste evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do século I depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo, de acordo com os princípios humanos, e, no entanto, os três escritores do Evangelho apresentam a vinda e as ações de Cristo resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro.
Dos 30 milagres listados nos evangelhos sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000, no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso no capítulo 20, versículos 30 e 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vidas através do seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do Evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus, embora o título Filho. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, dos quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus, numa linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário apenas de cerca de 700 palavras. João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58 e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus, e João os chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia de si mesmo: Eu sou o que sou. Quando Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. E eles recuaram e caíram no chão. É a única Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar e teve poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Esta é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferenças entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João se deve, em parte, ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com o Evangelho sinótico, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distantes e separados do povo. No entanto, somente João descreve o mistério de Cristo na Judéia. Isto ocorre antes de seu ministério na Galileia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor estava em Jerusalém. E ele não encontra tanta falta de juízo e desavença nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensam no templo em Jerusalém, enquanto ele fala do templo de seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer com o novo nascimento. A mulher de Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu, etc. Todos esses acontecimentos apontam um contraste entre os homens não podem esperar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e o Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a ordem de redenção na cruz. Então, geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 19. 19? 19. A condenação, crucificação e a morte do Senhor. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constante concedida por Deus. Presto o meu testemunho que não há alegria em todo este mundo como doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quanto às harpas de ouro e as ruas com vidros transparentes e as canções dos serafins,
E o clamor dos redimidos pode ser muito bem desistir de tudo isso, contando como a gota em um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E esse é o nosso devocional, a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho de João. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. João 19:16. Ele passou toda a noite em agonia. Tinha passado a manhã na casa de Caifás, fora levado de Caifás a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes de volta a Pilatos. Restava-lhe, portanto, pouca força, e assim ele foi permitido nenhum repouso ou descanso. Eles estavam ansiosos por seu sangue, e por isso o levaram para morrer, carregando a cruz. A dolorosa procissão. Bem podem as filhas de Jerusalém chorar. Minha alma chore também. O que aprendemos aqui a ver nosso bendito Senhor ser levado? Será que não percebemos essa verdade estabelecida no simbolismo do bode expiatório? O sumo sacerdote não trouxe o bode expiatório e colocou as mãos sobre a cabeça, confessando os pecados do povo, para aqueles pecados pudessem recair sobre o bode e não fossem imputados às pessoas. Então o bode era levado embora para o deserto por um homem justo, carregando os pecados do povo, e de modo que se fossem procurados, não poderiam ser encontrados. Agora vemos Jesus sendo levado perante o sacerdócio e governantes que o julgaram culpado. O próprio Deus imputa nosso pecado a ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele o fez pecado por nós, e como substituto de nossa culpa, portanto, nosso pecado sobre seus ombros, representado pela cruz, vemos o grande bode expiatório ser levado pelos nomeados oficiais de justiça. Amado, você sente seguro de que ele levou seus pecados? Quando olha para a cruz, os ombros de Cristo, ela representa os pecados que você comete. Há uma forma de dizer se ele levou ou não os seus pecados. Você colocou sua mão sobre a cabeça dele, confessou o seu pecado e entregou a ele, então seu pecado não está mais sobre você. Você foi totalmente transferido pela bendita imputação a Cristo, e ele o suporta sobre seus ombros com uma carga mais pesada do que a cruz. Não permita que esta imagem desapareça até que você tenha se alegrado em sua própria libertação e adorado o amoroso Redentor sobre quem suas iniquidades foram lançadas. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora, às 3 horas, nós temos o 6º episódio da nossa série A Semana que Mudou o Mundo, com o título Está Consumado. E mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Tenha um bom resto de sexta-feira e até o próximo.